9h39, hora de mais um Liberdade de Opinião aqui. Agora nós vamos falar da guerra na Ucrânia e os seus desdobramentos com os nossos comentaristas. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas obteve maioria para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, pedida em uma resolução apresentada ao órgão. A resolução, adotada pela minuta de 193 membros da Assembleia Geral, expressa grande preocupação com a crise humanitária e de direitos humanos em andamento na Ucrânia, isso entre aspas, particularmente com relatos de abusos de direitos por parte da Rússia. Foram 93 votos favoráveis, 24 contra e 58 abstenções. Era necessária uma maioria de 2/3 dos membros votantes, sendo que as abstenções não contam para suspender um país do Conselho de 47 membros. O Brasil foi um dos países aí que decidiu se abster nessa votação. Nessa votação, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho disse que as imagens da guerra são perturbadoras, mas que uma investigação deve ser feita antes que a Rússia seja afastada do Conselho. Vamos ouvi-lo. Brazil has decided to abstain in today's vote, as it believes the Commission of Inquiry should be allowed to complete its independent investigation so that responsibilities can be ascertained. Only then would this General Assembly be in a position to better assess and take a responsible and informed decision on the status of Russia in the Council. Já trago para cá Fernando Molica, quero saber de você, hein, Molica, como você vê essa posição brasileira de se abster nessa votação e se isso pode prejudicar as relações internacionais do Brasil daqui para frente? Existe um velho chavão, né, uma frase já bem antiga, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então é sempre bom apurar, ter cuidado com informações relacionadas à guerra, porque há uma dificuldade natural de checagem, você tem pouca presença de jornalistas no campo de batalha, de observadores independentes, enfim. E a Rússia tem negado a sua participação nessas violações de direitos humanos em crimes de guerra. O problema é que são muitas acusações, né? O conjunto de acusações, o conjunto de fatos é muito grande. Hoje agora, né, recentemente esse ataque agora, né, a uma estação ferroviária. Então são muitos crimes, né? O conjunto dá uma noção de que efetivamente a Rússia tem cometido crimes de guerra. A posição do Brasil, aquela história desde o início desse conflito, desde antes do início do conflito, né, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve com o presidente Putin lá na Rússia, o Brasil tem uma postura meio dúbia, né? O presidente Bolsonaro indicou uma posição pró-Rússia, a diplomacia brasileira foi no outro lado, o Brasil votou contra a guerra na ONU, enfim, então tem uma posição dúbia, o Brasil fica ali, vai para um lado, vai para o outro, teve aquela declaração do Boris Johnson, né, o primeiro-ministro britânico, que disse que teve uma conversa com Bolsonaro, elogiou os esforços do governo, forçou um pouco a barra ali, colocando o Brasil numa posição mais anti-Rússia. O Brasil tenta se equilibrar, mas é muito difícil se equilibrar numa situação como essa. Há uma situação de guerra muito grave, a própria guerra em si já deveria ser chamada de um crime de guerra, é uma guerra injustificável. A Rússia tem lá suas razões, fala da questão da OTAN, da Ucrânia entrar para a OTAN, que isso seria uma pressão muito grande. É um argumento delicado, né? É o mesmo argumento que os Estados Unidos utilizaram contra Cuba, foi o mesmo argumento que os Estados Unidos utilizaram para justificar o financiamento dos contras na Nicarágua, né? Porque a Nicarágua, Cuba, ficariam num suposto quintal americano. Enfim, a quantidade de gente morta, de milhares e milhares de pessoas mortas nessa guerra. Soldados são seres humanos, né? Tem família, tem filhos, enfim, são seres humanos como qualquer outra pessoa. Então a quantidade de crimes é muito grave, a guerra em si é um crime. E o Brasil, com essa postura, uma postura mais cautelosa, mas enfim, tem lá os interesses com a Rússia, fertilizantes, mas se coloca numa posição oposta à dos países ocidentais, né, dos grandes países ocidentais, das grandes potências ocidentais. É uma situação delicada para o Brasil, é uma situação que a gente tem que trabalhar melhor essa questão.
A guerra está afetando, além de matar muita gente, está afetando até alimentos. A gente viu aí essa inflação absurda no mês de março, que tem também uma influência dessa guerra, tem a questão dos combustíveis, alimentos, enfim. Então, o Brasil deveria ser mais enfático nessa história toda, ter uma posição mais em defesa dos próprios interesses brasileiros, dos interesses dos brasileiros. Stephanie. Muito obrigada, Fernando Molica.